Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Estamos dando continuidade a mais uma entrevista ao vivo. Estamos começando nesse momento. É uma entrevista com a candidata a deputada estadual pela rede, Alessandra Monteiro. E você pode participar dessa entrevista encaminhando suas mensagens no WhatsApp do Diário de Suzano, que é o 975691373. Ou, se você preferir, pode mandar as mensagens na própria live do Facebook. A Alessandra Monteiro, ela é formada em administração, ela tem pós-graduação em ciências políticas e é a segunda vez que ela se candidata a deputada estadual. Alessandra, eu queria já te agradecer por ter aceitado o convite. Obrigada. E queria que você deixasse boa tarde para o internauta que está nos acompanhando. Claro, com certeza. Bem, primeiro, boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando aqui essa live. A gente está aqui pronto para responder suas perguntas, quero falar com você. Edgar, obrigada pela oportunidade de estar aqui no Diário Suzano, Marília. Espero que esse tempo seja um tempo onde eu consiga me apresentar e realmente conversar sobre as propostas que a gente quer colocar para essa eleição. Porque chega de candidatura só porque tem o sobrenome de um político famoso ou porque é alguém que faz alguma piada na televisão, né? A gente precisa eleger deputados e deputadas preparados para ocupar esse lugar. Eu não venho da política, eu nunca fui eleita a nenhum cargo antes, então eu me preparei com o currículo que o Edgar acabou de apresentar para poder me candidatar e estou aqui e com certeza vai ser uma honra servir o Alto Tietê como deputada estadual na Assembleia Legislativa. Tá certo. A Marília Campos, que está ali no canto, ela está recebendo as suas mensagens que você encaminhar para nós, para a gente passar e fazer as perguntas aqui para a candidata. Bom, eu queria começar inicialmente, por que você decidiu ser candidata a deputada estadual? Quais são os seus objetivos futuros? Bem, muitas pessoas que me encontram na rua, porque eu todos os dias eu estou na rua conversando com as pessoas, na feira, na estação de trem. Algumas olham para mim e falam assim, mas você é muito jovem, por que você não é candidata a vereadora? E aí, Edgar, eu respondo exatamente assim. Eu descobri que os deputados estaduais são extremamente importantes para o estado de São Paulo. Eles são os políticos responsáveis por administrar o orçamento público estadual. E o estado de São Paulo hoje gasta mais com a Secretaria de Segurança Pública e Coordenação de Penitenciária do que com as escolas públicas estaduais. Eu sou aluna da escola pública estadual. Foi através de muito trabalho e alguns programas de bolsas de estudo que eu consegui construir o currículo que eu construí sendo especialista em ciências políticas. Eu quero que todos os jovens que saiam da escola pública tenham as mesmas oportunidades de educação que eu tive. E é responsabilidade do governo do estado as escolas estaduais. Então é por isso que eu quero ser deputada estadual, porque eu quero ser a deputada da educação. Você faz parte de vários movimentos de renovação política. Eu posso citar alguns aqui, que o Renova BR, você é líder do RAPS, né? Da RAPS. Da RAPS, R-A-P-S. Isso. É bolsista da Fundação Lehman e membro do Movimento Acredito. Sim. Isso tudo você acha que qualifica ainda mais, te preparou mais ainda para você tentar disputar essa eleição? E aí eu emendo outra pergunta, você acha que está precisando hoje de renovação política e principalmente por parte do jovem? Bem, Edgar, eu tenho dito que os partidos, e no Brasil são mais de 35 partidos, eles perderam a sua função social, que é a de oferecer educação política e espaço de oportunidade para a sociedade civil conseguir participar do dia a dia da política. Então, quando eu me vi nessa sociedade onde os partidos não cumprem o seu papel social, eu me engajei com todos os movimentos de renovação política e de participação da política que eu tive a oportunidade. A RAPS, eu participo desde o ano de 2014, quando me candidatei pela primeira vez. Nem sabia como que, de fato, uma campanha funcionava e consegui 16.122 votos. Então, imagina o que uma candidatura com muito preparo, com planejamento, não é capaz de fazer. E eu acho que o jovem tem um papel fundamental na participação da política, que é trazer uma renovação, mas não é só uma renovação de nomes, é uma renovação com qualidade. É gente que está na política para servir e não para ser servido. E aí eu também faço parte do Renova BR,
que é uma organização social sem fins lucrativos, que qualquer pessoa que nunca tenha participado ganhando uma eleição antes... De qualquer partido também, De né? qualquer partido pode se inscrever e pode participar para se preparar para estar na política. Então, sim, é por isso que eu tenho participado de todas as oportunidades que eu já tive na vida para me apresentar como deputada hoje e ser um voto mais do que interessante, um voto que traz a esperança das pessoas de participar da política. Dentre as suas propostas, você fala tem a parte do setor de emprego, né? Em São Paulo, o Estado tem mais de 3 milhões de desempregados. Uhum. E você cita que a burocracia talvez seja um impedimento aí para que se consiga abrir novas portas de trabalho. Edgar, eu tenho dito que a região do Alto Tietê precisa urgentemente de uma frente parlamentar, ou seja, deputados e deputadas que trabalhem juntos para trazer recursos e fazer com que o Alto Tietê seja atrativo para a instalação de novas empresas, geradores de emprego. Precisa, porque são muitos os homens e as mulheres, líderes das suas famílias, que saem da cidade para trabalhar na capital e retornam à cidade ao final do dia e praticamente têm a nossa cidade como dormitório. Não dá mais. Isso tem que mudar. E a gente tem falado muito sobre empreender, empreendedorismo. Isso nada mais é do que quando a Dona Maria, e com todo carinho a todas as Donas Marias, porque a minha mãe é Dona Maria, ela é a boleira do bairro. Ela é a pessoa que faz os salgadinhos das festas de todas as famílias daquele bairro. E ela faz isso de maneira informal. Se ela decide oficializar essa atividade, que é muitas vezes a única fonte de renda da sua família, ela encontra a burocracia do carimbo, ela encontra a burocracia de 5, 6 fiscais que precisam visitar o seu negócio para conseguir abrir a sua empresa e atender e fornecer para mais pessoas. Quando a Dona Maria encontra isso, ela desiste, ela desanima. E às vezes ela também não tem o recurso para poder aumentar o seu caixa e produzir mais coxinha e fazer mais bolo. Para que deveria servir o Banco do Povo? Para distribuir e ajudar o financiamento do pequeno, do microempreendedor que está ali na sociedade. Então, para mim, como deputada estadual, é incentivar que política pública, como o Banco do Povo, seja maior, seja mais presente para a sociedade. E que a gente volte a ter o Alto Tietê como uma região ainda muito interessante para que novas unidades fabris venham para cá. Você é a favor de incentivos fiscais para as empresas? Eu sou a favor do diálogo entre prefeitos, deputados e empresários interessados na geração de emprego. Porque a nossa sociedade precisa de emprego. E se faz parte dessa conversa algum incentivo fiscal, às vezes, Edgar, a prefeitura ajudar a empresa a identificar o melhor terreno, uma terra que está livre na nossa cidade, que não está sendo utilizada e que pode ser um bom lugar para ser implantada uma empresa nova. Por que não fazer uma negociação, achar uma parceria que é bom para o público e é bom para o privado, que ali a gente comece a gerar trabalho. Eu sou a favor disso. Marília, tem perguntas? Quer fazer alguma pergunta? Eu tenho aqui do pessoal do Facebook, né? Muito bem. A gente vê que o país está bastante polarizado nesse momento e a gente não pode estar fugindo do assunto, né? Então, o pessoal aqui pergunta de segurança pública e também do movimento do ele não, né? Uhum. Para você, bandido bom é bandido morto? Você é ele sim ou ele não? Essa é uma ótima pergunta e por onde a gente vai, a polarização é presente. Seja pelo ele sim, pelo ele não, seja se você é azul ou se você é vermelho. E nessa hora eu tenho uma resposta que para mim é uma reflexão que a sociedade precisa fazer. O voto mais importante dessa eleição é o voto para o legislativo. É votar bem os deputados estaduais, os deputados federais. Nessa eleição a gente vai eleger 2 senadores. Já é difícil as pessoas acharem um voto para o Senado. Imagina 2. E se você votar 2 vezes na mesma pessoa, o seu voto vai ser anulado. Porque não pode. E a gente está concentrando a discussão da eleição de 2018 na candidatura presidenciável de novo. De novo,
Toda a sociedade está pensando em quem é o próximo presidente, o indicado do preso ou o candidato que ninguém quer falar o nome. Porque, segundo as pesquisas, são os maiores potenciais para ir disputar e passar para o segundo turno. Eu estou seguindo na minha convicção de apresentar uma boa candidatura para o Legislativo. Eu sou, sim, pela sociedade civil consciente que dá um voto que ela acredita. Eu sou, sim, pela participação de novos líderes no espaço da política. Eu sou não aos mesmos deputados de sempre se candidatando e conseguindo se reeleger através da compra de voto. Eu sou não a concentrar a discussão só no cargo do presidente, sendo que a gente precisa saber quem são os deputados estaduais, qual é a história de vida deles, qual é a proposta de mandato do deputado estadual e deputado federal que está pedindo o seu voto. E aí é isso que eu quero discutir, é isso que eu quero colocar. É por esse movimento de renovação com qualidade que eu sou candidata a deputada estadual. As pessoas esquecem, né, que tem o voto proporcional também e Pois esquece quem Edgar. votou também na eleição passada. Eu tenho certeza que se a gente perguntar agora para todas as pessoas que estão acompanhando essa live, em quem você votou para presidente na eleição de 2014, mais de 70% vai se lembrar. Mas menos de 30% vai saber em quem votou para deputado estadual e para deputado federal. E é essa a nossa responsabilidade. Mais do que pedir voto para mim, para o 18010, para deputado estadual, é dizer, pessoal, precisa dar importância para o voto do Legislativo. Tem outra parte da pergunta que a Marília fez, que é em relação à segurança, né? Sim. Eu não sei o que você pensa sobre essa pergunta. Eu acho que de segurança pública é um assunto que todos os candidatos nessa eleição precisam estar preparados para discutir. Das questões mais complexas, que são de âmbito federal, até as questões mais cotidianas. E como eu não quero ficar vendendo sonho para entregar ilusão, eu tenho uma proposta concreta sobre segurança pública, que é o combate ao abuso infantil. Há mais de 6 anos eu sou uma ativista numa organização social chamada 27 milhões, que é uma organização que faz o combate ao tráfico de pessoas. E a principal vítima do tráfico humano no nosso país são as crianças para fins de abuso. Seja ele abuso sexual, seja ele o abuso na mão de obra infantil que tira a criança da escola. Como é que eu posso exigir boa performance na escola, bons cidadãos, se os direitos mais básicos das crianças não estão sendo preservados? É crime no Brasil o ato sexual com um menor de 14 anos. A sociedade civil não sabe disso. A gente tem abuso infantil nas esquinas dos bairros mais periféricos da cidade e a gente trata muitas vezes isso com julgamento, falando que a criança está ali porque filho de peixe, peixinho é, porque está ali porque não tem a mãe e um pai responsável, mas muitas vezes no bar perto da nossa casa tem uma situação de abuso infantil e a gente tem que participar como sociedade responsável e denunciar esse abuso. Eu também quero ser a deputada estadual das crianças, a que cuida da primeira infância e faz com que o sistema de segurança pública proteja o mais vulnerável da nossa sociedade, que são os menores. Você é a favor algumas prefeituras estão armando suas guardas municipais. Você é a favor de armar as guardas municipais? Porque algumas pessoas criticam pelo fato da guarda ser mais de preservar o patrimônio. Uhum. O que você pensa? Eu penso exatamente isso que você acabou de dizer, Dilgar. Qual é o papel da guarda municipal? É fazer um serviço de zeladoria. É fazer um serviço de relação, de preservação do espaço e da conduta da sociedade civil dentro desse espaço. O papel da segurança armada é competência da polícia. Então, o meu posicionamento é para que a Guarda Municipal seja, sim, ainda mais treinada, ainda mais preparada, mas eu não tenho o posicionamento favorável sobre o armamento. A gente tem uma sociedade hoje muito violenta, não só na sua atitude física de agressão, mas verbal. Violenta, porque jogar um lixo na rua é uma violência contra a manutenção daquela via. Tudo isso são agressões e são considerados atos e práticas de violência. Contra o patrimônio público, pichar, destruir, não preservar, são atos de violência contra a cidade. Então, eu acredito muito mais numa sociedade que pode ser educada
e educada para a cultura de paz do que ainda mais armada. A gente precisa da arma para fazer a defesa de uma situação de extrema falta de segurança. Se a gente melhora os ambientes com iluminação pública, com higienização das vias, a gente aumenta os indicadores de segurança. E aí as armas passam a ser questionáveis na sua necessidade de participar do nosso dia a dia. Quando é que eu e você a gente se sente mais seguro, Edgar? Quando a gente anda por uma avenida que é completamente iluminada, limpa, bem sinalizada, ou quando a gente anda por uma via que é cheia de arma, é cheia de exército na rua. Qual que é o sentimento que a gente tem quando a gente está andando numa via assim? Eu não estou falando da minha opinião. As pesquisas internacionais sobre segurança pública dizem que em ambientes com boa iluminação tem aumento de segurança, tem diminuição do índice de criminalidade. O crime acontece na Rua da Lâmpada Quebrada, naquele beco fechado que não tem sinalização, onde você é pego de surpresa por alguém que está ali mal intencionado para poder te assaltar. Então tem coisas muito mais simples para se discutir sobre segurança pública, como iluminação, do que armamento, na minha opinião. Tem mais perguntas, Marília? O pessoal está perguntando aqui de ideologia de gênero. Você tem alguma opinião formada quanto a isso? Qual é a pergunta sobre ideologia? A questão é ver se você apoia essa ideologia. Olha só, eu acredito que a Constituição, a prática do exercício de deputada é para o respeito de todas as identidades. Do branco, do negro, do preto, do rico, do que mora na extrema zona sul, da extrema zona norte, do que se declara mulher, homem, homossexual. É o papel, o básico do representante público é defender o direito civil de toda a sociedade. Para mim, quando a gente chega num momento em que a gente precisa perguntar para o candidato, para o deputado, se ele vai tratar com indiferença, se ele vai tratar com discriminação a pessoa que não é declarada homem ou mulher, ou que se vê nessa identidade, que é homossexual, então ele não vai legislar para o bem civil daquela pessoa, essa pessoa não merece ser um representante político. Meu papel como deputada é defender segurança pública, educação, saúde básica para todas as pessoas. Essa é a causa da minha vida, de que todo mundo seja tratado igual. Que assim como eu saí da escola pública e consegui estudar, me especializar, fui até para fora do Brasil, estudei na Escola de Governo de Oxford, integridade e valores para o governo, todas as outras pessoas possam participar, sem nenhuma discriminação, sem nenhum tipo de violência ou agressão, independente de quem ela seja e de como ela se apresenta. Eu queria partir um pouco para a educação. Nas suas propostas você diz que defende um ensino público moderno com as ferramentas certas. Uhum. Queria que você explicasse um pouco melhor, um pouco mais sobre esse tema. Sim. Andando na rua todos os dias, Edgar, a maior parte das pessoas me pedem: Alessandra, por que eu não posso aprender sobre política na escola? Por que eu não posso aprender na escola o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal? A gente tem médicos, engenheiros, cientistas sendo formados no Brasil, sem que durante a grade curricular do ensino básico, do ensino médio, da própria graduação, a gente aprenda sobre o sistema político de representação brasileiro. Então, quando eu falo que a gente precisa de uma escola pública mais moderna, é porque a escola estadual hoje não está preparando o jovem para a vida. Não está preparando o jovem para o trabalho. Qual é o jovem que automaticamente, quando sai da escola pública, consegue um programa no cursinho para se preparar para a Universidade Federal ou já é convidado para a sua primeira oportunidade de emprego? Dos Estados Unidos até a Arábia Saudita, a gente não tem um único país com 13 matérias rígidas como a do Brasil. No governo federal já existe a discussão da Base Nacional Curricular e de uma proposta de reforma do ensino médio. A proposta que está lá não é boa, que isso fique claro. Eu não sou a favor 100% da reforma que está lá. Tem que manter as matérias de sociologia e de filosofia como obrigatórias no currículo da escola pública estadual. Mas precisa incluir matérias, como a matéria do orçamento familiar, a matéria do empreendedorismo. Porque a matéria tão querida dos nossos pais,
que era a matéria de discussão moral e cívica, onde se falava sobre política, independente da ideologia e do partido, mas se discutia política, não existem mais na escola. Então, é dessa modernização que eu estou falando, Edgar. A escola precisa voltar a formar as pessoas para a vida, para o trabalho, para a relação em sociedade. O que você pensa dessa discussão sobre a escola sem partido? Essa é uma ótima pergunta. E eu acho o nome Escola Sem Partido uma sacada de marketing. E tem sido polêmico dizer isso. Por quê? Quem é a favor dos partidos na escola, Edgar? Ninguém. Eu sou contra os partidos na escola. Que isso esteja claro. Eu sou contra os partidos na escola. Mas o projeto Escola Sem Partido nada mais é do que um projeto para inibir, dificultar a discussão política dentro da escola. Porque partido já não pode fazer parte do dia a dia da escola. Mas a discussão da política, que é o que é a política, o que um jovem precisa para se preparar para a política. Se um dia um aluno do 5º ano do fundamental quiser perguntar para a professora o que ele faz para se preparar para ser um candidato a vereador, a gente precisa ter um espaço na escola para conversar com eles sobre o que é o sistema político, o que são as campanhas. Que no Brasil, você não pode se candidatar sem filiar um partido. E talvez o que você deveria ler antes de escolher por qual partido você vai sonhar se candidatar. Então, para mim, o Escola Sem Partido é uma falácia, porque ninguém é a favor dos partidos na escola. Eu sou contra, todo mundo é contra. Então, por que o nome do partido do projeto é Escola Sem Partido? Mas sim das discussões políticas. Exatamente. Vamos falar do que de fato que o projeto quer tratar. E a gente quer sim discutir política na escola. As escolas de parlamento que existe, por exemplo, na Assembleia Legislativa, tem algumas câmaras Sim, municipais. É uma saída, seria? É uma oportunidade. Existem escolas de parlamento na Assembleia Legislativa do Estado, nas câmaras municipais. Eu sei que na de São Paulo tem uma escola muito boa. Eu sei que em Mogi tem um programa do Parlamento Estudantil que leva os jovens da escola pública para terem uma semana como vereador, uma semana como prefeito. E eu acho que isso deveria acontecer em todas as cidades, porque é só assim que a gente educa e melhora a qualidade da educação política das pessoas. Esse deveria, Edgar, ser um papel dos partidos. Os partidos deveriam estar na sociedade ensinando educação política. Marília, tem pergunta? Você falou aí da educação, né? Você vê com uma proposta de ser uma candidata jovem. Então, quais são suas propostas para a juventude aqui do Alto Tietê? Bem, para mim, a juventude está em todas as propostas que eu discuto. Quando eu estou falando de modernizar a escola, eu estou falando dos jovens que estão dentro da escola. Jovem precisa mais do que uma boa escola. Precisa ter a oportunidade de praticar um esporte. Precisa ter a oportunidade de viver agendas de cultura, de lazer. Um jovem que tem a chance de praticar um esporte e de treinar aquele esporte com equipamento, com espaço público decente, com aula gratuita. Eu tenho certeza que o índice de probabilidade de que ele escolha a droga, de que ele escolha a prostituição, é muito menor. Porque o esporte, a cultura, eles dão oportunidade de sonhar. Eles dão oportunidade de ter expectativa de vida. E por que a gente não faz o uso das escolas públicas aos finais de semana com dinheiro público para ter aula de esporte, para ter aula de cultura, para ter aula de lazer e entretenimento, que dá para o jovem a oportunidade de viver melhor? Quando eu estou na periferia, o jovem me para na rua e fala assim: Alessandra, mas aqui no meu bairro não tem nenhuma praça. Não tem um campinho de futebol para eu jogar bola. O único lugar que eu tenho que ficar é na rua. Só que aí quando eu estou na rua até tarde, a polícia passa e eu tomo batida. A polícia passa e faz eu encostar na parede e me revista, porque não era para eu estar na rua. Não é hora de jovem estar na rua. Mas se a gente não criar um outro espaço além da rua para esse jovem estar, para muito jovem é o único espaço que ele tem para viver socialmente. O Escola da Família, que é um excelente programa. É um projeto importante, você acha que... É um excelente programa, que nesse momento vive um desincentivo. Precisa de investimento público. Ninguém vai ter bola, rede, equipamento na escola se o Estado não investir nessas coisas. Então, isso é importante
Não é uma solução fácil, mas é o que tem que ser feito. Dentre as suas propostas tem também a luta pela causa animal. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto também. Bem, a causa animal é uma das causas que as pessoas mais me perguntam na rua. Eu falo sobre educação, eu falo sobre segurança pública, falo sobre emprego e alguém sempre me pergunta, Alessandra, e você tem alguma proposta para a causa animal? E aí eu sempre digo, eu não sou uma ativista da causa animal durante a minha vida. Eu não sou alguém que quer usar a causa animal para ganhar mais votos. Tem muito candidato dizendo que é o candidato da causa animal porque isso dá voto, porque as pessoas votam. Eu não. E eu tenho a franqueza de dizer isso. Mas como alguém que quer estar alinhada à sociedade civil, e o que a sociedade diz que é importante, sim, se você acessar o meu site, www.alessandramonteiro.com.br ou meu Instagram, Alessandra Monteiro SP, você vai achar qual que é a minha posição sobre a política da causa animal. Eu defendo a criação de uma subsecretaria no estado de São Paulo para cuidar das políticas públicas de tratamento com os animais. São inúmeros os animais hoje em situação de rua, isso faz parte do nosso cotidiano, as pessoas defendam ou não defendam, a gente convive numa sociedade que é um ecossistema. Temos de todos os tipos de vida, inclusive a vida animal. E ela precisa ser tão cuidada e assistida quanto a vida humana. Por que não criar um incentivo para programas municipais que possam tratar da castração, que é um dos maiores gargalos e desafios das ONGs que cuidam de animais hoje? Então, sim, eu tenho propostas para discutir essa política pública, porque ela é cada dia mais importante para a sociedade e eu quero estar pronta para fazer aquilo que a sociedade entende que é mais importante. Eu queria também ouvir um pouco das suas propostas ambientais. Aqui no Alto Tietê existe um grande problema que é uma falta de aterro sanitário. As prefeituras, as cidades da região, elas gastam um dinheiro grande tendo que levar o seu lixo para uma outra cidade. Aí eu queria ouvir o que você acha dessa situação e também, aproveitando, ouvir as propostas ambientais. Sim. Bem, Edgar, eu prezo por valores de sustentabilidade sempre. Saneamento básico precisa ser uma discussão permanente. É a política pública básica que garante saúde, que garante segurança para o desenvolvimento da primeira infância e de famílias inteiras. E são coisas que ainda não estão 100% atendidas na nossa região. Mas falando especificamente sobre a questão do resíduo, do lixo, é uma questão complexa que não vai ser decidida só pelos deputados. Elas precisam ser feitas junto com as pessoas na cidade. Porque quando um prefeito, em parceria com um deputado, quer construir um novo aterro sanitário na sua cidade, a cidade, os moradores da cidade, não querem um novo lixão na sua cidade. E aí a discussão que a gente precisa fazer é: dá para produzir menos lixo, pessoal? Dá para ser mais consciente em relação ao nível de lixo que a gente está produzindo? Porque quando a gente está produzindo esse lixo, a gente precisa se perguntar para onde esse lixo vai depois que a gente se livra dele na nossa casa. Então, eu acho que são 2 pontos de discussão. Qual é a melhor maneira de tratar e de administrar o lixo? E aí, nesse caso, entra a pauta dos aterros sanitários e outras ferramentas de tratamento do lixo. E também a conscientização da sociedade civil que precisa reduzir imediatamente a sua produção de lixo, de descartável. A gente precisa reutilizar mais e melhor tudo o que estiver ao nosso alcance. Eu vou, com certeza, ser uma deputada aberta a fazer essa discussão. Eu não sou uma especialista de aterro sanitário e nem de usina de tratamento do lixo, mas eu sei que existem inúmeras tecnologias que podem impactar menos o meio ambiente do que os aterros sanitários. E eu quero estar disposta a essas novas tecnologias, a um novo jeito de tratar o lixo que não seja danoso e tão desprezado como tem sido os aterros quando a gente discute trazer novos aterros para a cidade. A cidade não quer. A sociedade civil se posiciona e fala que não.
Só que nessa hora a gente precisa juntos achar qual que é o sim. Então, o que fazer? Para onde levar? Qual é a melhor tecnologia para usar? A gente está se encaminhando para o final, mas eu queria saber se tem mais alguma pergunta, Marília, dos internautas. Bom, eu tenho uma questão minha mesmo, né? Você é uma candidata que defende muito a questão da renovação política. Esse acaba sendo o mote de outros candidatos também. Então, eu queria saber quais que são os pilares desse seu projeto de candidatura? Bem, Mayara, eu defendo a renovação política com qualidade. Não é só a renovação pela renovação. Porque renovar o parlamento estadual, e o parlamento estadual é federal, isso acontece todo ano. Em média, 40% dos deputados estaduais e dos deputados federais são novos eleitos. Mas qual é a qualidade dos novos eleitos? Eles têm sido majoritariamente ex-prefeitos, ex-vereadores. Ou seja, pessoas que já eram de prática política anterior. Se foram pessoas que produziram bom serviço, eu acredito que elas merecem o voto para serem eleitas novamente ou a novos cargos. Mas quando eu digo renovação, quando eu digo que sou uma candidata de renovação, é de renovação com qualidade. Eu tenho um currículo para apresentar para as pessoas. Vocês podem entrar no meu site, vocês vão achar o meu currículo. Porque, para mim, alguém que está se candidatando a um cargo público, assim como um empregado quer disputar uma vaga do empregador, eu preciso apresentar o meu currículo. Se ele é interessante, eu sou chamada para entrevista. Então, eu me formei em administração, me especializei em ciências políticas, pós-graduei em gerenciamento de cidades, estudei integridade e valores na Universidade de Oxford, a Blavatnik, e tenho um currículo de alguém que entende como que funciona a política, a discussão da política pública, e quero fazer isso como deputada. Ninguém consulta um médico que não estudou medicina. Ninguém contrata um advogado para te defender que não estudou direito. Por que a gente vota em pessoas que são palhaço? Por que a gente vota em gente que tem o mesmo sobrenome de outros políticos que a gente já votou? Então, a renovação que eu defendo é uma renovação com qualidade, de quem se preparou e está pronto para poder exercer o mandato e tem proposta, e tem propósito, que é o de servir e não de ser servido. Tem um monte de deputado estadual aqui no Alto Tietê. O Gondim já é deputado estadual há 32 anos. O Marcos Damasio quer ser deputado agora pelo 2º mandato. Falam que é muito difícil fazer coisas novas. E eu acredito, é realmente difícil. Mas não é difícil abrir mão do carro da placa preta e do motorista especial. E isso ninguém faz. Primeira coisa que eu vou fazer, eleita deputada estadual, é abrir mão do carro da placa preta e do motorista. Porque desse recurso público, eu não preciso, eu posso economizar. Os 94 deputados estaduais de São Paulo custam para o meu e para o seu bolso 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Será, pessoal, será, deputados do Alto Tietê, que não dá para dar exemplo? Será mesmo que não dá para fazer coisas que são tão pequenas e dependem só do deputado, não dependem dos outros deputados, que é abrir mão dos privilégios? Então é dessa renovação, Mayara, que eu estou falando, com qualidade, com postura, com quem quer trazer valores para a política e não achar ali um lugar para se encostar e não sair mais. Você é contra o foro privilegiado? Completamente contra o foro privilegiado. Deputados, deputadas, senadores que têm uma vida íntegra, reta, de verdade, que ocupam mandatos, não precisam ter privilégio na hora de se apresentar para a justiça. Devem ser tratados como todos os outros entes cidadãos da sociedade civil. Bom, Alessandra, a gente está encerrando a nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso internauta que nos acompanhou até agora e até para o seu eleitor que vai votar em você no próximo domingo. Com certeza. Bem, Edgar, Mayara, muito obrigada. A todos vocês que fizeram perguntas e que participaram aqui com a gente, muito obrigada. Se você não teve a sua pergunta aqui falada nessa live, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp 977791800, que vou ter todo o prazer de te responder. E pedir para você que acompanhou essa live, que ouviu qual é o meu currículo e quais são as minhas propostas, que avalie, que pense se esse pode ser um bom voto
para você e para sua família no domingo, dia 7 de outubro, e quero pedir o seu voto. Seu voto para alguém que nunca foi candidata antes, mas que se preparou para honrar o seu voto nessa eleição. E se você ainda está ainda mais entusiasmado com essas propostas, que são propostas reais. Eu não estou vendendo sonho para entregar ilusão. Isso aqui que eu estou falando dá para fazer. Pedir para você contar isso para o maior número de pessoas que você conhece. Ligar para sua família, mandar uma mensagem para os seus amigos que domingo é para votar 18010, para que a região do Alto Tietê tenha uma nova representação com qualidade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Queria te agradecer, muito obrigado por ter aceitado o Muito convite. obrigada, Edgar. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora, e até a próxima entrevista.